Em 1975, Dom Cláudio reuniu pessoas interessadas em trabalharem com operários. O grupo era formado por padres, religiosos e leigos, um total de mais ou menos 30 pessoas. A reunião aconteceu no Colégio do Coração de Jesus. Nesse primeiro encontro foi discutida a situação dos operários e o que a igreja podia fazer para ajudá-los. Também se tomou a decisão de se promover esforços para uma maior aproximação entre a igreja e os trabalhadores. Os leigos que participaram dessa reunião eram oriundos da ACO, Ação Católica Operária, e JOC, Juventude Operária Cristã. A partir desse primeiro encontro, surgem alguns grupos de pastoral operária. Esses grupos, com a assessoria do padre Carlos Tozar, congregavam operários de diversas regiões, não eram fixos num determinado local, paróquia, bairro. Os operários eram, em sua maioria, antigos militantes da CO e da JOC. Mais tarde, surgem grupos fixos em paróquias, como, por exemplo, na Igreja Nossa Senhora do Bonfim, no Parque das Nações, e na cidade de São Jorge. Em 1978, ocorrem as grandes movimentações dos operários da região do ABC. Dá-se a participação dos cristãos nas greves. A partir daí, a PO começa a ter um crescimento em sua organização. Neste ano, a PO lança seu primeiro documento de apoio às lutas operárias, Apoio aos Trabalhadores do ABC, onde aponta a legitimidade da greve, afirmando que esta é e foi provocada pela intransigência dos patrões, pelo custo de vida elevado e baixo salário. Denuncia também o controle que o Estado exerce sobre os sindicatos, impedindo que esses representem de fato os interesses dos trabalhadores. Considera, portanto, como injusto o fato de TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ter considerado a greve ilegal. Em 17 de março de 1979, foi realizada uma Assembleia Diocesana para discutir a prioridade do mundo do trabalho. As principais decisões foram criar grupos de base para incrementar a conscientização, realizar cursos de formação e elaborar subsídios. Em 30 de março de 1979, Dom Cláudio, que era bispo diocesano, lançou uma nota de esclarecimento sobre a presença da Igreja nas lutas operárias através das seguintes posições: protesto contra a intervenção federal nos sindicatos metalúrgicos da região, protesto contra as emissões nas fábricas, a abertura dos salões paroquiais das igrejas para reuniões de operários. No primeiro semestre de 1979, foi lançado pela PO um subsídio para reuniões com a finalidade de avaliar as greves recentes. Uma atividade concreta propunha-se assistência às famílias dos grevistas através de doações dos alimentos aos fundos de greve. Com esse espírito de serviço que aumentou o número de equipes permanentes da PO em bairros do ABC e levou os grupos de PO a ajudar na construção de CIPAs e comissões de fábrica. Motivar os trabalhadores nas fábricas e nos bairros a sentir a importância de se associar a um sindicato e de participar das movimentações, participar da construção de uma organização sindical que atendesse aos interesses dos trabalhadores e ser solidários com as lutas da classe trabalhadora. Enfim, a PO se dispôs a ajudar e motivar a reflexão e a ação sobre os problemas como saúde, transporte, moradia, asfalto, esgoto, escola, desemprego, etc. E afirmar a opção pelos pobres, despertando para a ação solidária e colaborar na formação de lideranças para enfrentarem os problemas conjunturais à luz do Evangelho. Em 1979, a missa de 1º de maio foi celebrada no Paço Municipal de São Bernardo pelo Dom Cláudio Umbes, contou com a presença de Vinícius de Moraes, que recitou o poema Operário em Construção. Em 1980, as reflexões da PO na região centravam-se na greve dos metalúrgicos, que durou 41 dias. Em março foi lançada a Mensagem dos Trabalhadores Cristãos do ABC, assinada por Dom Cláudio, da PO do Grande ABC e a CO. Nela ressoava o apelo aos cristãos e a todo o povo para apoiar a luta dos metalúrgicos e dos motoristas através do fortalecimento dos fundos de greve, da participação conjunta. A pedido de Dom Cláudio, as paróquias tornaram-se postos de arrecadação de mantimentos e dos fundos de greve. Assim aconteceu com as igrejas de São Pedro, em Mauá, Matriz de São Bernardo do Campo, Senhor do Bonfim e Catedral do Carmo. Em 1981, a PO tornou-se prioridade nos planos pastorais da Diocese. Organizou-se em todas as cidades do ABC, construiu coordenações regionais, diocesanas e continuou investindo na vida dos grupos de base. Neles, o importante era a reflexão da fé a partir do trabalho, com o objetivo de buscar o que poderíamos fazer para agir e transformar a realidade. Naquele ano,
Havia preocupações em fazer com que um grande número de trabalhadores participassem das discussões nos sindicatos e partidos políticos. Houve tardes de formação sobre como o militante deveria atuar dentro das fábricas e nos bairros. Aos poucos, os militantes da PO iam priorizando o seu tipo de engajamento, sindicatos, movimento de bairro, política partidária e outras atividades. Em julho, os grupos da PO de São Bernardo de Diadema promoveram a primeira Semana do Trabalhador sob o tema Igreja e Classe Trabalhadora, com a participação de Carlos Mestres, Lula, Ana Dias, que é viúva de Santo Dias, Frei Beto, José de Souza Martins, Leonardo Boff e Dom Cláudio Umes. Em 1982, que era ano de eleição, a participação da PO na política partidária foi bastante ativa. 3 membros se candidataram a vereador pelo PT, nasceram outros grupos de PO no ABC e a coordenação diocesana era contada com representantes de São Bernardo, Santo André e Mauá. Existia a preocupação de estudar melhor a conjuntura e entender o sistema capitalista a partir do local de trabalho de cada um. Intensificou-se o trabalho com desempregados e a segunda Semana do Trabalhador contou com a participação de Luiz Eduardo Vanderlei, Dom Pedro Casadáliga, Clóvis Boff, Anísio, Vicentinho e Dom Cláudio Umes. Em 1983, a PO se incluiu novamente nas prioridades pastorais da Diocese e houve tentativa de unir-se a JOC, a CO e SEBS para formar um núcleo de movimento, o qual não perdurou por divergências de propostas e metodologias de trabalho. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, passou a ser comemorado mais enfaticamente com celebrações preparadas pelos membros da PO. A missa do 1º de maio daquele ano refletiu a conjuntura apresentada pelos seguintes fatos: fundação da CUT, intervenção federal dos sindicatos metalúrgicos do ABC, petroleiro de Paulínia e Mataripe, na Bahia, e a greve geral contra a política econômica e o agravamento do desemprego. Entre 3 e 4 de dezembro ocorria a segunda Assembleia Nacional da Pastoral Operária. A terceira Semana do Trabalhador teve a participação de Frei Beto, Paul Singer, José de Souza Martins, Lula e Dom Cláudio Umes. Em 1984, os 20 anos da ditadura militar encontraram a PO, ABC já com 5 anos, e alguns problemas característicos da infância, como, por exemplo, ser rebelde e ter pouco apoio por parte de alguns padres. Passam a acontecer plantões na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, com uma pessoa liberada para atender o público que procurasse a pastoral. Alguns grupos pastorais de bairro realizavam encontros de cursos com duração de 5 dias, denominados Semana da PO, com debates e palestras coordenados pelos militantes e assessores, entre eles Frei Beto. Naquele ano, ocorreu a terceira Assembleia Nacional da PO, e a quarta Semana do Trabalhador teve por tema Igreja, Classe Trabalhadora e Democracia, e teve a presença de Joelmir Beck e os bispos Dom Marcelo Carvalheiro e Dom Paulo Evaristo Arnos. O Dia do Trabalhador, Dia dos Trabalhadores de 1º de maio, utilizou para a celebração a palavra do Papa João Paulo II, dar trabalho a todos. Em 1985, a principal questão colocada era: qual a atuação da PO diante dos desafios e das dificuldades atuais da conjuntura e da elaboração da Constituinte? Diante do questionamento, vieram as propostas que se concretizaram em atividades. Nas Semanas do Trabalhador, refletia-se o tema da Constituinte ligado com o plano de Deus. Dias de formação bíblicas eram realizados nas paróquias e formação política nos bairros, em sociedade de amigos, clube de mães, sindicatos e outros espaços. Em alguns locais eram promovidas as novenas do trabalhador. No município de Mauá dava-se ênfase à elaboração de subsídios impressos. Nesse mesmo ano, iniciou-se naquela cidade Semanas do Trabalhador, promovidas ali 9 anos na paróquia São Pedro Apóstolo, no Jardim Zaira. Ocorreu naquele ano também a realização da 4ª Assembleia Nacional da PO. E a Semana do Trabalhador Regional estava em sua 5ª edição, apresentou o tema Mudança Social e Participação Popular, teve a participação de Luiz Eduardo Greenhalgh, Ana Lúcia da Silva, da CUT, Aloysio Mercadante e Frei Beto.
Em 1986, a PO do ABC, com uma média de 170 pessoas, fez uma assembleia com os militantes e concluiu: os pontos positivos estavam relacionados à participação da PO nas discussões sobre o pacote econômico do governo, da Constituinte e da campanha eleitoral, as atividades de formação, o crescimento quantitativo de novos grupos e a criação executiva com a presença de mais liberados. Como pontos negativos, foram mencionados que faltava um melhor entendimento da relação fé e luta e faltava um maior apoio de alguns padres. Como desafios, foram considerados entender a pastoral enquanto igreja do povo, trabalhar a consciência de classe e analisar as constantes mudanças de conjuntura do país e administrar o acúmulo de tarefas. Como propósito de ação, foi continuar priorizando a formação, apoio a movimentos e lideranças e criar um boletim informativo incentivando o ecumenismo. Na missa do 1º de maio, celebrou-se os 100 anos do Dia do Trabalhador, relembrando e retomando a memória dos mártires da luta pela justiça. Nesse ano, a PO Nacional fazia 10 anos, durante a 5ª Assembleia Nacional. E na 6ª Semana do Trabalhador teve a participação de Aloysio Mercadante, José Graciano, Avelino Ganzan, Vicentinho, José Queiroz e o padre José Oscar Beoso. Em 1987, a PO teve a conquista de um espaço físico na Diocese de Santo André, onde foi possível organizar uma secretaria com acervo e arquivos. Na época, a PO contava com 187 militantes atuantes que agiam em vários segmentos da sociedade, tais como no campo político partidário, no movimento sindical, no movimento popular e na pastoral de conjunto, com a reflexão da campanha da fraternidade. O 1º de maio refletiu a memória dos que deram a vida por melhores condições de trabalho e teve a participação na celebração do Frei Beto. A 7ª Semana do Trabalhador teve a participação de Benedita da Silva, Aloysio Mercadante, Plínio da Rua da Sampaio, Lula, Jair Meneghelli e Vicentinho. O ano de 88 trouxe para a PO, entre outros, a preocupação com as eleições, com o intuito de contribuir na construção do projeto político da classe trabalhadora visando o socialismo, com destaque para o debate e o aprofundamento sobre a dívida externa e constituinte. Dentro do plano pastoral diocesano, a preocupação maior era fazer com que as campanhas da fraternidade passassem a focalizar mais a questão do trabalho, com o aprofundamento da fé e a partir da revisão de vida. 1º de maio centrou-se na reflexão das raízes da exploração, celebrando as raízes da libertação. Realizou-se em 7 de setembro a primeira Romaria dos Trabalhadores na Aparecida, em São Paulo. Mais de 6.000 participantes rezaram e refletiram sobre o tema: Mãe, este povo passa fome. A 8ª Semana do Trabalhador teve a participação de Dom Pedro da Saudáliga, Marcos Arruda, Padre Antônio da Silva e Aloysio Mercadante. No ano de 1989, o PO estava com uma preocupação de fortalecer os grupos de base, por isso houve grande investimento nesse campo de atuação. Houve a Assembleia Diocesana da PO e como prioridades foram destacadas atuações como eleições presidenciais, participação nas instâncias partidárias, eleições sindicais dos comerciários e bancários, conselhos populares, capacitação de lideranças, pastoral de conjunto, formação de bíblicos teológica e preparação de eventos como Romaria dos Trabalhadores e Campanha da Fraternidade. O 1º de maio refletiu e resgatou a lembrança dos trabalhadores rurais assassinados entre 1984 e 1989.
na realização da segunda Romaria dos Trabalhadores frente à conjuntura de baixos salários, acidentes de trabalho, desemprego, assassinato de lideranças, e 10 anos do assassinato de Santos Silva, o povo gritou: Mãe, esse povo quer viver. Nona semana do Trabalhador teve a participação de Gilberto Carvalho, Luiz Erundina, Hilton de Souza, Raimundo de Barros e Luiz Inácio Lula da Silva, cuja palestra teve como tema A classe trabalhadora vai à presidência. No início da década de 90, no ano de 1990, encontra PO com cerca de 204 militantes em 5 cidades da região: São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra. A queda do Muro de Berlim e as mudanças nos países socialistas mexeram com a cabeça de alguns militantes. O sonho de que a democracia viria com voto direto não foi tão colorido como se esperava, quebrando o encantamento de muitos. O neoliberalismo entrava em cena de corpo inteiro. Uma onda conservadora pairava sobre os projetos políticos, atingindo inclusive a igreja. Nesse quadro de adversidades, o conjunto da PO, entendendo que já tinha dado uma grande contribuição na organização das ferramentas de luta, iniciou uma nova fase de atenção especial à sua organização interna, planejando um trabalho sistemático de acompanhamento dos grupos de base, reforçando as coordenações regionais e diocesanas, executando a aproximação com novos trabalhadores de diversas categorias profissionais, sem abandonar o trabalho externo, mas preocupante mais com o trabalho interno. A missa do 1º de maio refletiu as lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida e os momentos históricos das lutas populares. Foi realizada também a terceira Romaria dos Trabalhadores com o tema Maria, mãe trabalhadora, é operária e mãe também. Sai de casa, o filho chora, fica em casa, o pão não vem. A 10ª Semana do Trabalhador foi realizada na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo e o tema foi Brasil, na década de 90, e contou com a participação de Rosemaria Muraro, Frei Beto, Hamilton Lacerda, Dom Tomás Balduino, fundador da CPT, e Vicentinho e Paulo Vanucci. No ano de 1991, a onda de adversidades continuaram pairando sobre a PO. Havia dificuldades em organizar a região e a coordenação diocesana passava por uma fase de desânimo e fragilidade. Os desafios internos somavam-se aos externos. No campo econômico, o crescimento do setor terciário. No campo social, a crescente miserabilidade do povo. No campo político, a diminuição da militância. No campo eclesial, a onda de conservadorismo e o aparecimento de novas discussões como modernidade e pastoral urbana. Mas o conjunto da PO não desanimou. Foram realizadas avaliações e encontros para detectar falhas e eliminá-las aos poucos. Além dessa corrente de força e animação, a campanha da Fraternidade de 91, cujo tema era Fraternidade e o Mundo do Trabalho, e o lema Solidários na Dignidade do Trabalho, promoveu o aquecimento em alguns grupos. A preocupação com a autossustentação financeira foi um motivo de retomada. Realizou-se eventos, sorteios, barracas com a finalidade de arrecadar fundos. Eu também, São Bernardo participou também da luta contra as demissões na Brastemp. 1º de maio refletiu o tema Trabalhar para quem? E expôs a necessidade fundamental do trabalho para todos, diante da conjuntura de novas tecnologias e desemprego. A 4ª Romaria, o número de participantes foi o maior de todas as romarias, mais de 100 mil romeiros, caminhando sobre o tema Maria caminha com os trabalhadores. A 11ª Semana do Trabalhador em São Bernardo do Campo, que teve como tema Evangelizar, Organizar para Transformar, contou com a participação do Frei Gilberto da Silva Gorgulho, Padre Fernando Altmaier Júnior, Emir Sader e
Luísio Mercadante. No ano de 1992, o trabalho constante exigido pela sociedade animou a PO e a jogou de tal forma no campo da luta por justiça que não deu tempo nem de pensar em dificuldades. Estava naquele período com 20 grupos de base em funcionamento, situados em 4 cidades: Diadema, São Mauá, São Bernardo e Santo André. Os principais trabalhos estavam relacionados às eleições de 92, questão do desemprego e envolvimento com a ação de cidadania contra a fome e a miséria pela vida. Esses trabalhos eram traduzidos em práticas como vigílias contra o desemprego e encontros com desempregados, Romaria dos Trabalhadores Aparecida, encontros de fé e política nos bairros e produção de subsídios para reflexão com vistas às eleições de 92. 1º de maio também refletiu os 500 anos de resistência de nosso povo da América Latina, de 1492 a 1992, e a resistência dos trabalhadores diante de novas formas de exploração. A missa foi celebrada por Dom Cláudio Gomes. A Quinta Romaria dos Trabalhadores refletiu os 500 anos de invasão e dominação da América Latina e teve como tema: Mãe, os trabalhadores choram, gritam e resistem. A 12ª Semana do Trabalhador seria a última nesse estilo, preparada pela equipe diocesana e sediada em São Bernardo do Campo, teve como tema resgatar a vida e construir a esperança. Teve a participação do Frei Leonardo Boff, Elza Lobo, Aparecida Gonçalves, Sérgio Mendonça e Gilberto de Carvalho. Em 1993, teve um fortalecimento dos grupos de base e aprofundamento bíblico. Foi um ano de muitos trabalhos, encontros com animadores dos grupos de base para avaliação e estudo do tema da campanha da fraternidade, moradia e do tema terceirização e novas formas de trabalho. Preparação de subsídios sobre o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, sobre o plebiscito de 21 de abril, que decidiria sobre presidencialismo, parlamentarismo e monarquismo, realização da Semana Bíblica, aprofundando a relação fé e trabalho. Teve também participação na primeira Semana Social Diocesana, que teve o tema Brasil em busca de alternativas. O primeiro Encontro Nacional de Fé e Política da PO, que a PO ABC participou e organizou, teve mais de 3.000 militantes participando. O tema do 1º de maio foi o tema moradia e trabalho, celebrando sinais concretos de solidariedade e na luta dos trabalhadores do ABC, simbolizados por trabalhos alternativos. A Romaria dos Trabalhadores, a 6ª Romaria dos Trabalhadores, reuniu 60.000 pessoas em Aparecida com o tema Mãe, onde morar? O ano de 1964 inicia com a PO bem mais estruturada e com a preocupações de se organizar no campo financeiro do movimento. Foi fundada uma entidade jurídica para legalizar a administração das finanças, a entidade integrada Juca Grande ABC. O desafio ao trabalho assim estavam claramente expostos na conjuntura. Consequências já visíveis da implantação do projeto neoliberal, que desmantelava o Estado, quebrando atendimentos às necessidades básicas da população, criando desemprego maior e exclusão social crescente. Introdução de novas tecnologias, da terceirização e de novas formas de organização do trabalho. Violência no campo e no êxodo rural. Eleições gerais. Escolha da nova direção da CNBB. Ação da cidadania contra a fome e miséria pela vida. Revisão constitucional e alienação proveniente da Copa do Mundo de Futebol.
Diante disso, o planejamento de trabalho ficou sustentado nos seguintes eixos: criação e fortalecimento de grupos de base, fortalecimento das coordenações, qualificação dos cristãos para participar das eleições gerais, formação bíblica e conjuntural, e organização de grupos de marginalizados para lutar contra a fome e pela cidadania. Foi realizado o primeiro retiro diocesano da PO, com duração de 2 dias em Taboão da Serra, com a presença de militantes de todas as cidades do ABC. 1º de maio fez um convite à solidariedade, lembrando dados do desemprego e da miséria, convocando ao compromisso da solidariedade. A 7ª Romaria dos Trabalhadores contribuiu com as comunidades, ajudando-as no conhecimento dos projetos políticos em ano de eleições com o tema Mãe, teus filhos vão construir um país novo. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, teve o tema Metalúrgica, Mulher e, acima de tudo, Cidadã. Em 1995, o 1º de maio celebrou os 15 anos da PO, chamando a todos para reafirmar o compromisso de luta pela vida, por uma sociedade justa e pela chegada definitiva do Reino de Deus. Uma das grandes prioridades da PO continuava sendo o fortalecimento dos grupos de base. Os encontros de animadores aconteciam constantemente para avaliar e planejar as ações. A campanha da fraternidade mexeu bastante com os grupos. O tema abordava a situação dos excluídos e o lema apontava para um questionamento: Eras tu, Senhor? A PO lançou uma mensagem a respeito. Somos teimosia, queremos viver. Foi realizada a 10ª Assembleia Diocesana da Pastoral Operária em Santo André. Os presentes reafirmaram os trabalhos com o grupo de base e a formação com prioridades permanentes. Foram definidas 2 linhas de atuação centrais: desemprego e suas consequências, espiritualidade e mística. Realizou-se o retiro diocesano de Taboão da Serra com a presença de 54 adultos e 11 crianças, representando todos os grupos de PO no Grande ABC. Esse encontro foi marcado pelo aprendizado da técnica de fazer boneco, passaria a ser usado nos encontros e celebrações em forma de teatro. A 8ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Mãe, eis o grito dos teus filhos. 1995 marcou também o início da série Grito dos Excluídos, manifestações de todos que se sentem prejudicados pelos problemas sociais. O tema do grito foi A Vida em Primeiro Lugar. Em 1996, o trabalho com a campanha da fraternidade foi obrigatório nesse ano. O tema foi Fraternidade Política e o lema Justiça e Paz se abraçarão. Dom Cláudio Nunes, bispo diocesano, foi transferido para Fortaleza. Ficou-se à espera de um novo bispo que não viria naquele ano. 1º de maio refletiu: trabalho com justiça e paz, no sentido de que para se alcançar justiça e paz, só mesmo com trabalho para todos, no campo e na cidade. Desafios apresentados para a PO naquele momento: desemprego, ampliação dos grupos de base, conquista de novos militantes, enfrentamento do projeto neoliberal e reforço da pastoral de conjunto. As principais atividades, além do trabalho com a campanha da fraternidade e a celebração do 1º de maio, foram terço dos desempregados, retiro de espiritualidade, plenárias e caminhada contra o desemprego, formação bíblica, encontros de formação política com Frei Beto, comitês de cidadania, grupos de alfabetização de adultos, Romaria da Mulher, visitas das comunidades e atividades culturais. A 9ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve o tema Mãe Aparecida, sem trabalho não há vida. O dia 8 de março teve o tema Em Movimento Mudamos o Mundo.
E o tema do segundo grito dos excluídos foi Gritamos por trabalho e terra para viver. Em 1997, o novo bispo diocesano Dom Décio Pereira tomou posse dia 29 de junho. Realçou o ânimo dos militantes com sua clara opção pelos pobres e a preocupação com a questão social. A terceira Semana Social da Diocese e o Seminário de Fé e Política aconteceram com grande participação de público. 1º de maio celebrou o Dia dos Trabalhadores Empregados e Desempregados, refletindo sobre o testemunho de vida do filho do carpinteiro Jesus de Nazaré. Meu pai trabalha e eu também trabalho. A avaliação da 11ª Assembleia Diocesana da Pastoral Operária demonstrou claramente o reerguimento do grupo em seu conjunto, conforme consta no trecho de um documento na época. Como é de conhecimento geral, a Pastoral Operária do ABC sempre manteve nessa diocese uma postura coerente e comprometida com a causa da classe trabalhadora, em certos momentos com muitas dificuldades para realizar ações e articulações. Momentos que foram superados gradativamente nos últimos 4 anos. Hoje mantemos uma relação positiva com a Cúria Diocesana, o Centro Pastoral e com diversas pastorais realizando atividades conjuntas. Temos desenvolvido também um papel importante no Partido dos Movimentos Populares, dos sindicatos e outros. A 9ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve o tema Mãe e Companheiro do Povo. Queremos construir um mundo novo. E o tema do terceiro grupo de excluídos foi Gritamos por Justiça e Dignidade. Em 1998, a PEL entrou mais moderna, com desafios aprovados na Assembleia de dezembro de 97, que foram atuar com desempregados, formação e apoio a movimentos, trabalhar a espiritualidade, fortalecer o abastecimento, fé e política, reflexões sobre as contradições, tendo ou não vistas as eleições, e a sobrevivência da PO. Preocupada com sua sobrevivência ameaçada pelos escassos recursos financeiros, a PO foi obrigada a adotar medidas de economia. Procurando evitar um possível arrefecimento de sua atuação, passou a divulgar mais suas atividades nas comunidades e nos meios de comunicação regionais. Foi um ano de muita labuta na PO, que assumiu de vez e radicalmente a defesa dos desempregados. A primeira Semana da Mulher da Diocese de Santo André aconteceu de 2 a 6 de março, com palestras, debates e atividades culturais. A PO também teve sua atenção voltada para os jovens, com o objetivo de levá-los a participarem de suas atividades junto aos trabalhadores. 1º de maio refletiu o trabalho ligado à educação, tema da campanha da fraternidade daquele ano. A 11ª Romaria dos Trabalhadores teve como tema Maria, é preciso ter garra e sonho sempre. E o 4º grito dos excluídos foi o grito dos trabalhadores, que ecoou o tema Aqui é meu país, a ordem é ninguém passar fome. Em 1999, a missa de 1º de maio usou o mesmo tema da campanha da fraternidade, sem trabalho, por quê? E foi o ano em que a PO do ABC completou 20 anos e teve um de seus maiores desafios. Como ser pastoral operária diante de milhões de desempregados? Resposta: é preciso acreditar mais nos sonhos com os pés fincados no chão. Ter a utopia de uma sociedade nova, sempre presente e clara, guiando nossas atividades. A PO realizou um estudo de aprofundamento centrado em 4 pontos desafiadores: desemprego, finanças, juventude e formação. A tradução dos desafios em atividades ficou assim definida: finanças, reunir equipes para pensar atividades de arrecadação; jovens, valorizar e dar espaço aos jovens; formação, encontros mensais de estudo e aprofundamento, encontros com Frei Beto, tudo do Frei Luiz Carlos com a coordenação diocesana; desemprego, a PO se envolveu como nunca na campanha da fraternidade e os desempregados. Os trabalhos em torno da campanha da Fraternidade 99 ocorreram em 4 etapas: cadastramento de desempregados,
arrecadação e distribuição de alimentos e organização de grupos para desenvolver trabalhos alternativos ou cooperativas, e grupo permanente de ações contra o desemprego. A articulação conseguida com os poderes público e popular das cidades da região, animou e fortaleceu o trabalho da PO, que se renovava continuamente para atender às necessidades dos trabalhadores. Nesse ano, a PO-ABC, em conjunto com a Pastoral da Juventude e SEBS, inaugurou a prática dos Cafés da Solidariedade, na cidade de Santo André, na Praça do Carmo, toda primeira segunda-feira do mês, das 8 às 10 da manhã, com o objetivo de resgatar a autoestima dos desempregados e desempregadas, com denúncia e com anúncio, denunciando o verdadeiro culpado pelo desemprego, que é o sistema capitalista, e anunciando a possibilidade de um novo trabalho, fornecendo informações sobre economia solidária, cursos, etc. E tudo realizado na conversa em volta da mesa, com as pessoas que param para degustar o cafezinho e comer o pãozinho, na mesa da partilha, que é gratuito de Deus, dom gratuito de Deus, como dizem até hoje os organizadores. A 12ª Romaria teve o tema "E não havia necessitados entre eles", e o 5º Grito dos Excluídos teve como tema "Um filho teu não foge à luta". O ano de 2000, na missa de 1º de maio, teve o tema "No trabalho e vida digna a gente abraça esse país". Foi um ano marcado por grandes acontecimentos e encontros. Esse ano foi organizado nacionalmente o plebiscito popular da dívida externa. Na região do ABC, a Pastoral Operária teve um papel muito importante na articulação do debate com a sociedade, tendo como maior ferramenta seus grupos de base. Entre muitos fatores que foram trabalhados nesse ano, 3 tiveram um olhar e preocupação especial: os estudos, principalmente os cursos bíblicos, o trabalho com a juventude e o planejamento do trabalho específico com os desempregados e desempregadas. Pelo fato da PO estar sempre preocupada em acompanhar e trabalhar em cima da conjuntura atual, no momento precisava se integrar a esses 2 grupos sociais, sempre à luz da Bíblia. Houve ainda a visita de companheiros da Alemanha que vieram ver os trabalhos que a pastoral estava realizando naquele momento e fortalecer o reino de Deus. Sendo de ano de eleição, os militantes da PO se dedicaram em trabalhar com as comunidades a importância do ato democrático de votar. Nos dias 2 e 3 de dezembro, aconteceu na cidade de Santo André o Encontro Nacional de Fé e Política com o tema Mística da Militância, para o qual a expectativa era de 1.000 pessoas, mas o número ultrapassou 2.000 participantes. A 13ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. E o 6º Grito dos Excluídos teve o tema Progresso e Vida, Pátria sem Dívida. No ano de 2001, a PO inicia o novo século e novo milênio, promovendo o primeiro simpósio regional sobre trabalho, cujo tema trazia o grande questionamento: qual o futuro do trabalho no ABC? O encontro trouxe autoridades e estudiosos sobre o desenvolvimento da região do Grande ABC, em vista do desemprego estrutural que há alguns anos vinha se instalando no local, dando lugar a desafios de se procurar novas vocações para a economia de conjunto das 7 cidades. A partir daí, o objetivo de estimular, incentivar e construir uma nova cultura do trabalho passa a nortear as atividades pastorais com os trabalhadores. A missa de 1º de maio contou com o padre Alfredo José Gonçalves, padre Alfredinho, na celebração. Além de Frei Beto, Dom Décio, Toninha e mais muita gente participando dessa celebração.
Centinho. O Café da Solidariedade continuou sendo praticado pelo terceiro ano consecutivo. A 14ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve tema Pão, Trabalho e Poesia, Nossa Força em Romaria. Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o tema foi: o Brasil pode ser melhor sem machismo, sem racismo, sem preconceitos e sem FHC. O Grito dos Excluídos teve a sua 7ª edição, teve o tema Por Amor a Esta Pátria, Brasil. No ano de 2002, com o desemprego estrutural tomando conta da região do ABC e também de todo o Brasil, o PEL manteve em suas prioridades o trabalho com os desempregados, continuando a organização dos cafés na praça e organizando outras mobilizações. A realização de uma coordenação ampliada foi importante para repensar as atuações e a estrutura da PO da Diocese, avaliando o reflexo dos fatos de mudanças significantes acontecidos no ano. O plebiscito popular contra a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, foi um deles. Recebeu o empenho dos militantes da Pastoral Operária em realizar o debate e constituir as urnas de votação na Semana da Pátria. Segundo o Encontro Nacional de Fé e Política, reuniu 4.000 pessoas em Poços de Caldas, Minas Gerais, e motivou que as regiões preparassem seus encontros regionais. A PO desenvolveu atividades nos 2 níveis e teve a participação ativa do Frei Beto. Foi um ano em que o Partido dos Trabalhadores elegeu pela primeira vez um presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva se torna o primeiro trabalhador eleito para esse cargo. A 15ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Caminhando em Romaria para raiar um novo dia. O tema do 1º de maio foi Ousar com Trabalho e Dignidade. E o 8º Grito dos Excluídos teve o tema Soberania não se negocia. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, teve como tema Igualdade com Sabedoria e Ousadia. A PO de São Bernardo também participou da 4ª caminhada, lembrando o martírio do padre Léo Comissário. Dom Cláudio Umes recebe o título de cidadão paulistano. Também a PO participou da celebração dos 23 anos do assassinato do Santo Dia. No ano de 2003, a esperança é fruto da nossa resistência, foi o tema do Dia dos Trabalhadores e, como todos os anos acontecia, novamente foi realizada a tradicional missa de 1º de maio na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo do Campo, com a presença de lideranças sindicais, religiosas, políticas e populares, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, o operário, eleito este ano presidente da República do Brasil. O grupo da PO inseriu muitas reflexões novas em suas atividades, a preocupação em buscar novas formas de trabalho diante do desemprego estrutural, a questão de gênero e a discussão sobre o meio ambiente. A PO passou a manter representação ativa no Fórum Regional de Economia Solidária do ABC. Houve participação efetiva no plebiscito sobre a ALCA, cuja maior mobilização se deu no espaço do Café da Solidariedade, realizado em Santo André. O PO de São Bernardo do Campo, em parceria com o Unisol e o Politeu, promove o seminário Introdução à Economia Solidária, que ocorreu na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Igreja Matriz de São Bernardo. Também a PO participou da campanha da fraternidade, da Romaria das Terras e Águas, da Marcha Noturna pela Democracia Racial. A 16ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve o tema Mãe Maria, lutamos por trabalho e justiça todo dia. O Grito dos Excluídos, o 9º, teve o tema Tirem as mãos, o Brasil é nosso chão. E no dia 29 de novembro de 2003, Dom Nelson assume a Diocese de Santo André. No ano de 2004, a Pastoral Operária completou 25 anos com uma celebração em que resgata a história. E 2 dias de estudos e debates sobre os desafios do mundo do trabalho enfrentados com compromisso cristão. O dia 1º
de maio teve como tema Igreja, Dignidade e Trabalho. Teve a participação do presidente Lula e do Frei Beto e de críticas do bispo ao governo. Já mais adulta, e voltando cada vez mais para os desempregados, e uma nova cultura do trabalho, a PO aprofundou as discussões e estudos sobre o trabalho, principalmente para compreender o mecanismo que gera e mantém o desemprego. Foi realizado o segundo encontro de fé e política regional, com o tema Utopias da Fé e Realidade da Política, desenvolvendo, sobretudo, um debate sobre ética na política. Os militantes da PO participaram ativamente dos eventos e gestos concretos, debates e cursos nas paróquias e entidades populares da quarta Semana Social Brasileira, trouxe o tema Mutirão por um Novo Brasil. A equipe pastoral assumiu os desafios de incentivar e descobrir novas formas de trabalho, trabalhar com as questões de gênero, raça e meio ambiente. E esses são concretizados com as seguintes ações: estudos, encontros de formação, alfabetização, oficinas de artesanato, café da solidariedade, participação no calendário das lutas populares, representação em programas de políticas públicas, participação no encontro formativo celebrativo das SEBs com o tema do Fundo das Águas, no Corpo da Terra, a espiritualidade das SEBs, grupo de mulheres, vigílias, caminhadas, celebrações, comitê contra a fome, grupo de cidadania com jovens, atividades culturais para a arrecadação dos fundos. Participou da campanha da fraternidade que teve tema Água, Fonte de Vida, da 8ª Romaria da Terra e das Águas, do 4º Encontro Nacional de Fé e Política e da primeira Jornada Cidadã. Participou também da 10ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, teve como tema A Ordem da Cheia de Graça é ocupar ruas e praças. O 25º ano do assassinato de Santo Dias, que foi celebrado em Santo Amaro, e do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que teve o tema Rostos que Fazem História, é Tempo de Mulher. E dos Unidos, que teve como tema Brasil em Nossas Mãos, a Mudança. No ano de 2005, a missa do 1º de maio teve como tema Viver sem direito não é direito, e teve a participação do presidente Lula, que tirou fotos com os militantes. Importantes fatores que permitiram alimentar os sonhos, reafirmar os ideais e a fé, entre eles destacando-se as reflexões sobre o futuro da pastoral operária diante das constantes mudanças no mundo do trabalho. O investimento em atividades de formação que fortaleceram a mística e a espiritualidade foi um ponto forte nesse período. Um desses momentos foi o desenvolvimento do tema Espiritualidade do Novo Militante no retiro anual. Realizou-se também um grande encontro sobre fé e política, segundo em nível regional, com o tema Profetismo no Exercício do Poder. Os desafios apontados estavam ligados a novas metodologias e formas de trabalho, nova cultura do trabalho, resgatar a autoestima dos trabalhadores desempregados e a autossustentação da pastoral operária, estabelecer parcerias com os que lutam em defesa da vida, com organizações, movimentos e pastorais sociais que investem em trabalhos alternativos, envolver a juventude e jamais perder a esperança, foram caminhos propostos para a superação desses desafios. O novo anúncio da pastoral operária e a nova cultura do trabalho foi concretizado na realização do segundo simpósio regional sobre o futuro do trabalho no contexto da América Latina, cuja primeira edição havia ocorrido em 2001. Participou também da campanha da Fraternidade Ecumênica, com o tema Felizes os que promovem a paz, e da 4ª Semana Social Brasileira. Irmã Dorothy é assassinada no Pará, o que causou uma comoção muito grande na PO. Eu também participo da 18ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que teve como tema Negra Mãe Aparecida, em defesa da vida, chama essa gente sofrida. E do 11º Grito dos Excluídos, teve como tema Brasil em Nossas Mãos, a Mudança.
Participou também da celebração do dia 30 de outubro em memória do assassinato de Santo Dias da Silva pela PM em frente à fábrica de Pinampa de Silvânia durante uma greve em 79. No ano de 2006, a missa do 1º de maio teve como tema As mãos do povo construindo o novo. Neste ano, a Pastoral Operária tratou de organizar e motivar os trabalhadores desempregados e empregados, investir na formação de seus membros e reestruturar a PO, ampliando e criando novos grupos de base. Foram as prioridades definidas da Assembleia Diocesana da Pastoral Operária, ocorrida nos dias 20 e 21 de maio de 2006. O resultado dessa Assembleia reforçou ainda mais o trabalho desenvolvido pela PO ao longo dos anos. Foram realizados diversos encontros e atividades de aprofundamento desses temas. Essa formação permitiu compreendermos a importância do trabalho de base diante de uma realidade de intensos conflitos e contradições. E a necessidade de firmarmos nossa base na rocha, pois é ela que dá solidez para o projeto de Deus, sem perdermos o nosso específico, que é a relação fé-trabalho. O retiro diocesano foi repleto de boas novas. Fomos chamados a recuperar a nossa identidade do povo de Deus e a pensarmos o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus nesse mundo. Ser co-criador, ou seja, fazer com que ele faria. Enfrentar as forças do mal e da morte que destroem a vida. Lutar pela vida e organizá-la para que possa ser vivida em abundância. Lutar pela preservação do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Enfim, ser igreja é estar a serviço do reino de Deus na transformação do mundo. Nesse ano, ocorreria também o 5º Encontro Nacional de Fé e Política com o tema Profetismo e Exercício do Poder. Nesse ano, iniciou-se o Café na Praça, ou Café da Solidariedade em São Bernardo do Campo, na Praça da Matriz, nascendo também a luta contra o desemprego, que no mesmo ano realizou atos e passeatas levando 3 reivindicações ao poder público local: passe livre e gratuito nos transportes coletivos para trabalhadores desempregados, isenção de taxas e tarifas municipais para quem está sem emprego e abertura de frentes de trabalho. Deste ano ocorreria também a 4ª Semana Social Brasileira, Mutirão por um Novo Brasil, e o tema do 8 de março foi Somos Todas Feministas. Ela participou também da 19ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras e teve como tema Por uma nação seguimos com Maria, sem submissão. E do 12º Grito dos Excluídos, que teve como tema Brasil na força da indignação, sementes de transformação. Em 2007, a missa do 1º de maio teve como tema Garantir direitos é defender a vida. Na esperança de que o CELAM proclamasse uma igreja comprometida com a opção de Jesus Cristo em defesa dos destituídos de direitos, o Pastoral Operário do ABC participou ativamente da Tenda dos Mártires, acampamento montado em Aparecida, São Paulo, durante o processo de definição dos rumos da igreja para a América Latina e Caribe, vivenciando a experiência de uma igreja povo, aberta e solidária, celebrando a vida da comunidade, suas alegrias e dores, denunciando, anulando e anunciando o reino de Deus da vida, da justiça e da solidariedade. Participou do 6º Encontro Nacional de Fé e Política, que tinha como tema Pelos Caminhos da América Latina, uma Nova Terra, e da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Para fortalecer ainda mais a caminhada, realizou-se o Retiro Espiritual Diocesano da Pastoral Operária nos dias 30 de junho e 1 de julho de 2007, com o tema O Surgimento da Luz e a Chama da Caminhada, Primeiras Comunidades e a Teologia da Libertação. Foi um momento de avaliação, partilha e celebração da vida pastoral, na certeza de que servimos a um Deus vivo, que ouve o clamor do seu povo, derruba os tronos dos poderosos, leva os humildes e se faz presente entre os mais necessitados. A PO participou da campanha da fraternidade, que teve como tema Vida e Missão neste chão, e defendia a Amazônia. Continuou o seu trabalho dos cafés de solidariedade nas praças, São Bernardo de Santo André, e na formação para a economia solidária. Participou também do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que teve como tema Feminino Indignação gerando uma nova nação. Na celebração em memória do assassinato de Santo Dias, outros mártires foram lembrados também. Participou também da 20ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, teve o tema
20 anos de Romaria lutando junto com Maria. E do 13º de Excluídos, que teve como tema Isso Não Vale, queremos participação no destino da nação. Em 2008, o tema da missa do 1º de maio foi Não somos máquinas, somos mãos que afagam. E depois da missa teve atividades manuais na Praça da Matriz. Depois de um período de grandes desafios, como a diminuição da participação da militância, crise de recursos materiais, a organização a nível regional foi retomada por um pequeno grupo de militantes com seu trabalho e dedicação de voluntários e voluntárias de levanta pastoral. No início, com pequenos eventos, mas no final do ano realizam um pouco de reflexões profundas que traz à tona o significado da PO como referência e compromisso de luta, representando uma voz profética que, quando denuncia o desemprego e anuncia a possibilidade do futuro do trabalho, é um ouvido profético, quando ouve os trabalhadores desempregados e os excluídos nas tribunas, nos cafés, nas praças. Esta mesma reflexão descobriu os desafios apontados nessa retomada. Um grande desafio é continuar dando um rosto humano para os trabalhadores, porque hoje a maioria dos trabalhos desumaniza a pessoa, seja pelo desrespeito aos direitos ou pela escravidão das jornadas excessivas. Por isso, a urgência de se anunciar o futuro do trabalho dentro da certeza de que não se deve viver para trabalhar, mas apenas trabalhar para viver. Trabalhos realizados nesse período: visitas a trabalhadores desempregados, acompanhamento de um grupo de produção, economia solidária, celebrações, encontros de formação nas paróquias, assessoria a grupos e pastorais e trabalho com a juventude, formação para a cidadania, além dos cafés de solidariedade em São Bernardo e Santo André. Nesse ano, também, o Grupo de Base de São Bernardo do Campo retomou suas reuniões aos domingos na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Participou do Dia Internacional da Mulher do 8 de março, cujo tema foi Ser Mulher em Todo Lugar. E a PO do ABC também participou do 20º ano em memória do mártir operário Santo Dias. Nesse ano também participou da 21ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras com o tema Maria, uma força que nos alerta, e do 14º Direitos dos Excluídos, que teve como tema Direitos e Participação Popular. Em 2009, a missa do 1º de maio teve como tema Nossa Casa Não é Mercado. E foi um ano em que a PO do ABC completa o 30º aniversário. E já no início do ano, o grupo da PO lança um artigo no Jornal da Diocese sobre a crise e a classe trabalhadora, acompanhado de entrevista na Eco TV sobre o mesmo tema. Em março, mês do nascimento, acontece um culto marcante, com a presença de Frei Beto, assessor histórico da PO, e o cantor e compositor Tom Zé. Um jantar com um momento místico que fez um resgate sucinto da memória, mostrando a luta de cada década de vida, valorizando a história e as pessoas que a construíram. No entanto, os militantes e as militantes deixam claro que não basta apenas recordar o que foi feito, mas ter perspectivas. Mostraram isso divulgando o projeto de pesquisa sobre novas formas de trabalho, uma grande atividade em busca de parcerias com prefeituras e universidades, ser desenvolvida nos anos que se seguem. E no grupo de coordenação que levantou a PO depois de um período de desafios fortes, comemora os 30 anos com a conquista de ter colocado a casa em ordem, tanto no sentido administrativo como no político e pastoral. Celebra com uma missa na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, matriz de São Bernardo do Campo. Além de participar de todas as instâncias da pastoral operária, subregional, CNBB, estadual, nacional, dos encontros dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos empregados e das empregadas, dos desempregados e desempregadas, o PO mantém representação no Fórum Municipal de Economia Solidária de São Bernardo do Campo e lança com garra um trabalho novo a se iniciar neste ano e que promete percorrer a década, a pesquisa sobre novas formas de trabalho na região do Grande ABC. Desde os seus primeiros anos de atividade, até esse ano de 2009, a PO mantém constantes contatos solidários com trabalhadores cristãos da Alemanha, que por sua vez também tem atividades similares à pastoral operária em algumas cidades daquele país.
O grupo de base de São Bernardo do Campo se reuniu em 19 de julho para estudos bíblicos. Também foi feita uma análise de cultura no dia 28 do 9, com assessoria do Tarcísio Secoli, que falou dos programas do governo. Também foi celebrado os 30 anos do martírio de Santo Dias. Participamos também da 22ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que teve como tema a sabedoria dos pobres derrota as armas dos poderosos. E o 15º Grito dos Excluídos teve como tema a força da transformação está na organização popular. Em 2010, na missa do 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Trabalho e Economia Encruzilhadas, para onde queremos ir? Este ano, a PO realiza um encontro de formação no dia 17 de julho com assessoria do padre Alfredo José Gonçalves, o padre Alfredinho. O grupo da PO da ABC continua fazendo seus trabalhos nos cafés de solidariedade na Praça de Santo André em São Bernardo, estudos bíblicos e de política social, na divulgação de novas formas de trabalho aos trabalhadores e às trabalhadoras da economia solidária e as lutas de classe trabalhadora e movimentos sociais. Participa da campanha da fraternidade NEME, que tem o lema Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Participa também do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que tem o tema Mulheres Parteiras de uma Outra Economia. Este ano, Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher presidenta do Brasil. O tema da memória de Santo Dias foi Não há amor maior que doar a vida pelo irmão. E do 16º Grito dos Excluídos teve como tema Onde estão os nossos direitos? Em 2011, a PO realiza a tradicional Missa dos Trabalhadores e Trabalhadoras, no 1º de maio, com a presença do bispo diocesano Dom Nelson e o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, que teve como tema Vejam como vive a classe trabalhadora. Trabalham para quê? Nesse ano também aconteceu a Feira de Economia Solidária com a participação de vários grupos que comercializaram seus produtos na Praça da Matriz. Neste ano, inicia-se na Rádio Imaculada Conceição o quadro Classe Trabalhadora na Igreja, quinzenalmente dentro do programa A Voz da Diocese. Também ocorreu um encontro no dia 28 de abril, que é o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Doenças e Acidentes no Trabalho, onde a PO falou sobre a maior violência no trabalho, que é a morte devido a doenças e acidentes no trabalho. A PO considera que essa é uma morte matada e não uma morte morrida, pois poderia ter sido evitada. O Café da Solidariedade continua sendo praticado toda primeira segunda-feira do mês em Santo André, na Praça do Carmo, e em São Bernardo na segunda-feira do mês, na Praça da Matriz. O 10º Grito dos Excluídos teve como tema Pela Vida, Grita a Terra, por Direitos Todos Nós. Ocorreu também o 8º Encontro Nacional de Fé e Política com o tema Em Busca da Sociedade e do Bem Viver. O tema do 8 de março foi Vidas que Iluminam Vidas. E a PO também participou da celebração do Marte de Santo Dias, que teve o tema O Sofrimento Continua. Em 2012, o tema do 1º de maio foi Trabalhar para Viver ou Viver para Trabalhar, onde os 32 anos da PO do ABC foi comemorada com celebração de Dom Cláudio Gomes. Neste ano, a APO realiza uma transmissão presencial na Rádio Imaculada, dia 7 de 5, alertando sobre os acidentes de trabalho e denunciando o descumprimento da legislação. Continuam sendo feitos demais trabalhos nos cafés de solidariedade nas praças de Santo André e São Bernardo e as demais atividades com economia solidária, apoio à classe trabalhadora, estudos bíblicos e de política social. O tema da 35ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras foi Mãe, 25 anos semeando saúde, moradia e trabalho digno.
A memória do assassinato de Santo Dias teve como tema Santo, continuamos e continuaremos na luta. O tema de 8 de março foi cuidar da vida, tecendo novas relações. E o tema do 18º Grito dos Excluídos foi Queremos um Estado a serviço da nação que garanta direitos a toda a população. Em 2013, o tema do 1º de maio foi Bem Viver, caminho para uma nova sociedade com novo Estado e novas relações de trabalho. No mês de maio, a PO se une ao Celeste de São Bernardo do Campo e, junto com vários sindicatos, criam a Frente Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Violência no Trabalho, que tem o objetivo de promover no município ações articuladas com os diversos segmentos sociais em prol da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, que realizam reuniões mensais articulando diversas ações conjuntas. Uma dessas ações resultou em evento realizado na Câmara Municipal, onde o prefeito Luiz Marinho assina uma lei municipal que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais particulares preencherem a notificação de doenças do trabalho, o sistema SINAM, o que já era obrigatório nos hospitais públicos e unidades de atendimento, as UPAs. O PO participa da celebração dos 60 anos da Diocese. Os programas de rádio continuam quinzenais acontecendo na Rádio Imaculada e participações mensais no estúdio da rádio. O PO auxilia na elaboração do projeto para uma sede social e cultural na Vila Esperança. A Feira da Economia Solidária continua sendo realizada na Praça da Matriz, assim como dos cafés de solidariedade, tanto em São Bernardo quanto em Santo André. A PO da BC participou de reunião da Pastoral Operária Nacional com representantes de todos os estados com o tema Eis que faço novas todas as coisas. Também ocorreu uma cantoria na casa da Eliana, no Rude Ramos, momentos de descontração. O 8 de março teve como tema Nas palmas das tuas mãos, leio a linha da minha vida. A 26ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve o tema Mãe Aparecida, ajuda a libertar a juventude esquecida. O 19º Grito dos Excluídos teve como tema Juventude que ousa lutar, constrói o projeto popular. Em 2014, o 1º de maio teve o tema Trabalhadores entre a escravidão e a libertação. A PO de São Bernardo do Campo implementou um programa de rádio semanal na Rádio Represa, onde fala de política, economia solidária, trabalho da mulher e segurança e saúde no trabalho. Também em São Bernardo do Campo, a PO realizou aulas de segurança e saúde no trabalho para os diversos cursos profissionalizantes da Associação Padre Léo. Participou, a PO continuou seu trabalho rotineiro de estudos bíblicos e análise de conjuntura nas reuniões. Participou de ato em defesa dos teleatendedores da marketing e do ato de dignidade das catadoras e catadores de material reciclado, assim como da 4ª Conferência de Saúde do Trabalhador. O dia em memória do Mártir Santo Dias teve como tema Santo Dias, a memória impulsiona. Teve animada cantoria na casa da Eliana. O dia 8 de março teve o tema Nos tempos de angústia, o Senhor será uma fortaleza para a pessoa oprimida. A 27ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Mãe Negra Aparecida, padroeira deste chão, o povo trabalhador não aceita escravidão. E o 20º Grito dos Excluídos teve o tema Ocupar ruas e praças por liberdade e direito. Em 2015, o tema do 1º de maio refletiu a fala do Papa Francisco, nenhum trabalhador sem direito. Dom Pedro Carlos Cipollini foi nomeado 5º bispo diocesano de Santo André pelo Papa Francisco em 27 de maio de 2015 e tomou posse no dia 26 de julho.
Na missa do 1º de maio, que foi celebrada em Leopoldo Nelson, a PO denunciou a precarização do trabalho e anunciou a esperança conforme constou nos ritos iniciais. Quando hoje aqui celebramos, também relembramos que nesta mesma praça, mulheres e homens gritaram por seus direitos. E muitos daqueles hoje estão aqui por conta daquelas lutas. Teve muita conquista, seria longa a lista, mas uma delas poderemos destacar. É a conquista de ter orgulho de trabalhar, no prazer de segurar o martelo, a fita métrica, o giz, a panela, a seringa de injeção, na importância de operar um torno, uma máquina de costura, uma escavadeira ou um teclado, ou mesmo só apertar um botão. A competência de dirigir um veículo, coordenar um evento ou presidir uma celebração, na habilidade de segurar um bisturi, uma vassoura, uma colher ou um headphone, a certeza de ser só classe, na garantia na força da união, na valorosa classe trabalhadora, feliz daquele que tem orgulho de sua função, orgulho do sapato de segurança, do crachá, do jaleco, orgulho de macacão. No entanto, alguns de nós não estão aqui, porque o trabalho que nos orgulha também nos adoece. Alguns são doentes, que nos encontros não mais aparecem, não estão aqui porque fizeram horas extras, ou correram para cumprir as metas, não vieram, quem sabe, que a insalubridade levou sua sanidade, entortou sua coluna ou diminuiu sua audição, ou porque a máquina cortou seu dedo ou sua mão. Mas não temos medo, não. Sabemos que sem nós o mundo para. Se não produzirmos, para quem vai fazer? O patrão que não há de ser, mas não desespere, a fé e a luz para vencer. Quem constrói a riqueza, muita coisa há de vir. Teremos água abundante das fontes a correr, ninguém mais vai trabalhar para outro lucrar. Trabalharemos e consumiremos de nossas mãos os produtos, plantaremos vinhas e comeremos os frutos. O mundo justo vem por nossas mãos, com o pé na estrada, força na caminhada, sonhos na cabeça, história na mão. Certeza da vitória, que é o reino de Deus, é a igualdade, é a partilha, é a socialização. São todos e todas, sem distinção, comendo juntos na mesma mesa e partilhando o mesmo pão. Pior também continuou o trabalho na Rádio Represa com programas semanais falando de vários temas sobre a questão da mulher, segurança do trabalho, economia solidária, política e de outros assuntos de interesse, tais como o Estatuto do Adolescente, do Idoso, etc. A PO participou também do seminário da celebração dos 45 anos da Pastoral Operária Nacional que ocorreu em Varginha, Minas Gerais. No dia 16 de julho, a PO fez ato de solidariedade aos trabalhadores demitidos da GM em São Caetano. E no dia 27 de julho, o recém-impostado Dom Pedro fez uma visita a esses trabalhadores. Continuaram os cafés de solidariedade de Santo André e São Bernardo. A PO continuou participando dos programas quinzenais da Rádio Imaculada. Ocorreu também uma formação na PO na São Bernardo do Campo, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, dialogando sobre a importância do 28 de abril, Dia Internacional em memória às vítimas desse trabalho. O tema do dia 8 de março foi Mulher, a força que nunca seca. A 28ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve o tema Mãe Negra Aparecida, a classe trabalhadora tem sede e luta por um mundo justo. O 21º Livro dos Excluídos teve o tema Que país é esse que mata a gente, que a mídia mente e nos consome? Em 2016, o tema do 1º de maio foi Qual o valor do seu trabalho? O futuro do trabalho a nós pertence. O PO de São Bernardo continuou com o seu programa semanal na Rádio Represa, denunciando principalmente sobre os impactos da terceirização e da reforma trabalhista, que a PO chamou de demolição trabalhista no mundo do trabalho, e lutou muito contra o golpe que a Dilma sofreu, denunciando o impeachment sem crime e os interesses ocultos por trás do golpe. Criando a PO do ABC, em conjunto com a PO do Estado de São Paulo, lançam no dia 28 de abril, na CNBB Sul 1, uma campanha com o lema Acidente de trabalho não é culpa da vida, não é culpa da vítima, falando do mito do ato inseguro
como causa de acidente e denunciando que a morte do trabalho não é morte morrida, e sim morte matada, que poderia ter sido evitada. A PO também participou de um encontro histórico com militantes do MTC, do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Esse ano, a PO ajudou a divulgar a cartilha de orientação política à Igreja das eleições de 2016, cujo tema era: o cidadão consciente participa da política e participou de atos contra o golpe. Contra o golpe. A PO também incentiva a economia solidária com a política pública municipal de fomento à economia solidária. Houve muita comoção por parte dos militantes pela passagem do companheiro Valdemar Rossi. A 29ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Manhã Negra Aparecida, em teus braços, com nossas mãos, construímos um mundo justo. E o 22º Grito dos Excluídos teve como tema Esse sistema é insuportável, exclui, degrada, mata. Em 2017, a missa do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que é organizada com militantes da pastoral operária e de outras pastorais e movimentos, TEBs, afro-migrantes, sindicatos, CUT, MLB, cujo tema este ano foi Trabalho digno é nosso direito, lutar por ele é nosso dever. O PO continua com as campanhas de cafés de solidariedade na praça em Santo André e em São Bernardo do Campo, mensais, com informações aos desempregados e mensagens baseadas na Bíblia. Acompanhamento quinzenal de 12 grupos de trabalhadores em economia solidária, do Fórum de Economia Solidária de São Bernardo, formação mensal nas reuniões do Fórum e acompanhamento do trabalho dos grupos em organização de feiras e pontos fixos de venda. Trata-se de 70 trabalhadoras e trabalhadores que estavam desempregados e hoje trabalham em um grupo e adquirem renda com a venda de seus produtos. Participação no Fórum da Economia Solidária Regional do Grande ABC, quadro Campanha Acidente de Trabalho não é culpa da vítima, que é lançado todo ano, no dia 28 de abril, na CNBB Sul 1. Programas de rádio na Imaculada Conceição, programas de rádio semanais na Rádio Represa, celebração da morte de Santo Dias no dia 30 de outubro, e participação no Grito dos Excluídos. Em 2018, o tema para a missa do 1º de maio foi Entender o trabalho é garantir a vida, denunciando o período de angústias ao vermos nossas conquistas e direitos impiedosamente atacados pelo governo golpista, fortalecendo nossa união e ação na prática do amor e dos ensinamentos de Jesus Cristo, reafirmando nosso compromisso de solidariedade aos desempregados e desempregadas, a quem não tem teto, moradia digna, aqueles e aquelas sem alimentos, sem condições de acesso aos bens sociais, e também nos animar na luta contra as violências e desigualdades impostas ao povo trabalhador, à população negra, destacando os jovens que vivem nas periferias, longe de oportunidade de crescer e de se desenvolver com dignidade. E nos animar, igualmente, no combate de todas as violências contra as mulheres, em especial as mulheres negras e as inúmeras mulheres, cujas vidas foram ceifadas vítimas do preconceito, do ódio de classes, por sua atuação contra a opressão. Foram feitos protestos contra a prisão injusta de Lula na Praça da Matriz e em frente ao sindicato. O programa da Jardim Represa, a classe trabalhadora no rádio, continua sendo feito toda semana, às quartas-feiras. A campanha de acidente de trabalho não é culpa da vítima também foi lançada na CNBB Sul 1,
Esse ano o tema é colocar a culpa da vítima em invenção do capitalismo. Participação também no quinto Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Participação num ato em frente à fábrica Ober, junto com outros sindicatos e pastorais e paróquias, né? Unimos Santo André, Campinas, Nova Odessa, Limeira, Santa Bárbara do Oeste e Americana, entre sindicatos e partidos políticos, protestando contra a morte de um trabalhador que sofreu acidente com máquina irregular e a empresa culpou uma trabalhadora pelo acidente. Participação também no seminário do sindicato no dia 27 de julho, dia do cipeiro, onde foi proferido palestras a muitos cipeiros que ficaram sabendo das campanhas que a PO lança no dia 28 de abril na CMBB Sul 1, com o tema de trabalho na culpa da vítima. Celebração em memória de Santo Dias da Silva, dia 30 de outubro. Participação na 31ª Romaria dos Trabalhadores, de 7 de setembro, juntamente com o 24º Grito dos Excluídos. Esse ano teve o tema Desigualdade gera violência, basta de privilégios. Em 2019, a missa do Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, no 1º de maio, teve o tema Serás libertado pelo direito e pela justiça. E teve uma caminhada do sindicato até a Igreja Matriz de São Bernardo e ato interreligioso após a missa na Praça da Matriz, com apresentações culturais e exposições de produtos da economia solidária. Continuaram a ser apresentados os programas semanais na Rádio Represa e quinzenais na Rádio Imaculada. Divulgação de novas formas de trabalho, direitos trabalhistas e sociais, saúde e segurança no trabalho por meio de histórias em quadrinhos. A campanha Acidente de Trabalho não é culpa da vítima chega à sua 4ª edição e fala também sobre a tragédia da Vale em Brumadinho. Participação na Frente Ampla de Combate à Violência no Trabalho, juntamente com o Sindicato de Sereste em São Bernardo. Este ano, a PO também fez uma palestra na paróquia de São Geraldo Magela para o ICC sobre os trabalhos da PO. Também continuam os estudos bíblicos, celebrações, encontros, protestos, organização de novas formas de trabalho e geração de renda com trabalhadores autônomos, assim como os demais trabalhos relacionados à economia solidária. Estudos e celebrações para resguardar a memória das lutas da classe trabalhadora, apoio aos trabalhadores sem teto, com doação de alimentos aos mesmos. Ela também elaborou e divulgou um panfleto mostrando que era a favor da greve geral contra os demandas do governo Bolsonaro. Reforma da Previdência, desmonte da educação, ataque ao meio ambiente, desmonte da saúde, mudança nas normas de segurança e saúde no trabalho, etc. Ela também participou do 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho. Ela participou também de uma visita à fábrica de caminhões Mercedes-Benz, junto com o bispo diocesano Dom Pedro, onde os sindicalistas falaram sobre a indústria 4.0 que estava sendo implementada na empresa. Bruninha Carrara recebeu homenagem na Câmara de Santo André pelos trabalhos realizados pela PO. Ela também participou da celebração de memória de 40 anos do assassinato de Santo Dias. Participação na 32ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Aparecida, que neste ano teve como tema Mãe Aparecida, a classe trabalhadora clama por justiça e direitos. Também do 25º Grito dos Excluídos, teve como tema
Esse sistema não vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade. Em 2020, quando a POABC completou 40 anos da realização da Tradicional Missa dos Trabalhadores e Trabalhadoras, o 1º de maio, teve como tema Livrai o explorado da mão do opressor. E foi celebrada com a participação de poucas pessoas devido à pandemia da Covid-19. Nesse ano, a PO começou a participar do movimento social Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, composta por várias entidades, sindicatos, centrais sindicais, institutos de trabalho digno, entre outros. A campanha Acidente de Trabalho na Culpa da Vítima, cujo lançamento não pôde ser feito de forma presencial na CNBB Sul 1, foi apresentada de forma virtual e o tema foi Pandemia do Novo Coronavírus, a luta agora é pela vida. Os materiais divulgados traziam recomendações de prevenção contra o vírus e de que a doença fosse considerada como doença do trabalho, quando adquirida no trajeto ou no local do trabalho. A PO fez uma pesquisa na internet de ocorrência de mortes no trabalho por causa do vírus e em várias categorias, profissionais de saúde, professores e outros, para conscientizar a população do risco. Os programas de rádio, os cafés de solidariedade na Praça Santo André e São Bernardo do Campo tiveram que ser cancelados por causa do distanciamento social. Também não houve participação na 33ª Romaria dos Trabalhadores devido ao distanciamento social, que nesse ano teve como tema Mãe Negra Aparecida, com a sua proteção, nós, povo de Deus, resistimos e seguimos em missão. O tema do 26º Grito dos Excluídos foi Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto, participação. Em 2021, a PO celebra a Missa dos Dias dos Trabalhadoras, 1º de maio, com o tema Deus ama a justiça e o direito, ainda com a participação de poucas pessoas devido à pandemia da Covid-19. Continuam suspensos os cafés da solidariedade. Este ano, a POABC abre uma página no Facebook, onde são disponibilizados fotos de eventos dos militantes, bem como utilizada para transmitir lives semanais temáticas às quartas-feiras, onde na primeira semana se fala sobre segurança e saúde no trabalho, na segunda semana sobre espiritualidade da classe trabalhadora, na terceira, economia solidária e na quarta, o trabalho da mulher. Várias celebrações, Dia Internacional da Mulher, Mística dos Martes, Mística de Natal, e reuniões foram feitas aí de forma virtual. A PO continua participando da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e participou do evento em memória às vítimas de doenças acidente de trabalho. A campanha Acidente de Trabalho na Culpa da Vítima também denuncia que a Covid-19 é uma doença do trabalho, pois o trabalhador não tem culpa de adquirir a Covid no ambiente de trabalho ou mesmo no percurso de casa para o trabalho. Entre as várias ações de adquirir da campanha, continua o curso de Segurança e Saúde no Trabalho, de forma virtual. Participeiros interessados com a duração de 30 aulas. A PO também participou do evento do dia 28 de abril no IEA, no Instituto de Estudos Avançados da USP, que tem o objetivo de estudar e de propor ações para combater as novas formas de trabalho que se multiplicam em plataformas digitais, trabalhos home office e de outras que afetam a classe trabalhadora. A 24ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como tema Romaria, rezamos e lutamos por saúde, trabalho e moradia. O tema do 27º Grito dos Excluídos foi na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Em 2022, a tradicional missa do 1º de maio, que nesta 42ª edição denuncia a crise humanitária, pessoas sem consciência política, desejosas em cargos de poder, incapazes de se relacionar bem com Deus, com o próximo, com elas mesmas e com o meio ambiente, arrogantes e prepotentes. Crise sanitária, pois a pandemia ainda está presente, vitimando pessoas, e a crise política, políticos que promovem altos custos aos cidadãos, que trouxeram a inflação de volta,
milhões de desempregados, trabalhadores com baixos salários e vilipendiados em seus direitos, aumento da pobreza, políticos envolvidos em corrupção e ainda por cima fazendo a política do toma lá da cá, esquecendo a política do bem comum. A preocupação com as eleições presidenciais que ocorreram naquele ano estava na ordem do dia, pois temia-se que o risco de continuidade do presidente Bolsonaro iria aumentar ainda mais as crises mencionadas. A campanha do 28 de abril, Sem Trabalho Não é Culpa da Vítima, volta a ser lançada presencialmente na sede da CNBB Sul 1 e, dentre as diversas atividades desenvolvidas, foi dado um curso para trabalhadores e trabalhadoras sobre SUS, Sereste, Renast, palestra do MPT sobre como fazer denúncias pelo site do Ministério Público do Trabalho. As reuniões continuaram a acontecer de forma virtual. Este ano, a POBC também participou da mística da memória do assassinato de Santo Dias. Tivemos também participação ativa de Dom Reginaldo Andrietto, que é bispo referencial da PO nacional, e do padre Luiz Carlos Tofanelli, que é assessor espiritual da PO da Diocese de Santo André. Este ano, a PO volta a participar da 35ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, de forma presencial, participando da mística, procissão e missa. Neste ano, o tema da Romaria foi Mãe Negra Aparecida, rezamos e lutamos em defesa da vida. Junto com o Grito dos Excluídos em Aparecida, que nesta 28ª edição teve o tema Brasil, 200 anos de independência para quem? Neste ano também a PO do ABC participou, junto com outras pastorais e movimentos, do Grito dos Excluídos do ABC, na cidade de Santo André. Em 2023, a Missa dos Dias dos Trabalhadores e Trabalhadoras, de 1º de maio, teve como lema: o trabalho é para o ser humano e não o ser humano para o trabalho. E o lema e o tema: lutemos pelo nosso direito ao trabalho e por trabalho com direitos. Trabalho é o compêndio da doutrina social da Igreja. O trabalho é um direito fundamental e é um bem para o homem. Um bem útil, digno dele, porque apto a exprimir e a crescer a dignidade humana, a Igreja ensina o valor do trabalho não só porque este é sempre pessoal, mas também pelo caráter da necessidade. O trabalho é necessário para formar e manter uma família, para ter direito à propriedade, para contribuir para o bem comum da família humana. A consideração das implicações morais que a questão do trabalho comporta na vida social induz a Igreja a qualificar o desemprego como uma verdadeira calamidade social, sobretudo em relação às novas gerações. A campanha do 28 de abril, Acidente de Trabalho não é culpa da vítima, trata do tema sugerido pela OIT, de que o trabalho seguro e saudável é um direito fundamental do ser humano, e foi lançada na sede da CNBB Sul 1 pelo 8º ano consecutivo. A fé da solidariedade volta a ser promovida em Santo André, na Praça do Carmo. A POABC participou também do encontro regional da PO de São Paulo. A POABC continuou promovendo lives semanais na página do Facebook da PO do ABC. A PO também realizou um encontro com Frei Beto, em julho, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo.
A PO também participou da 36ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Aparecida, junto com o 29º Grito dos Excluídos. Teve como tema Você tem fome e sede de quê? A POABC implantou um programa de gerenciamento de riscos em 2 cooperativas de reciclagem, em Diadema, Cooperlimpa, e em São Bernardo, Cooperluz. Neste ano, a Diocese de Santo André retirou do ar o programa A Voz da Diocese. Em 2024, a missa do Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, 1º de maio, e tradicionalmente celebrada na Igreja Basílica Menor, de São Bernardo do Campo, a matriz, teve o tema Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Teve a participação de vários militantes da PO e também de convidados e de figuras ilustres lá, inclusive o bispo. A PO também continuou com as lives semanais temáticas. No início do ano também foi realizada uma formação presencial com o texto do Frei Marcelo Barros, Páscoa e Socialismo. E tivemos também momentos de descontração, celebrando o aniversário da Toninha. A PO começou a participar também do Observatório dos Impactos do Trabalho na Saúde dos Trabalhadores no Instituto de Estudos Avançados da USP. A PO também lançou, pelo 9º ano consecutivo, a campanha Tem Trabalho Não é Culpa da Vítima, na sede da CNBB Sul, que este ano tem como tema os impactos das mudanças climáticas na saúde dos trabalhadores. E disponibilizou uma cartilha com várias atividades planejadas para o ano, inclusive o tema da fraternidade, que é a fraternidade e a amizade social. Também participou do lançamento do filme de Frei Beto, Cabeça Pensa, Onde os Pés Pisam. E também o Café da Solidariedade continuou o seu trabalho aí com muita alegria, né? O pessoal fazendo lá cantoria e entregando os alimentos e conversando com os desempregados. Também a PO participou do Encontro de Articuladores do Grito dos Excluídos, que esse ano será a 30ª edição, e que tem como tema Todas as formas de vida importam, mas quem se importa